Muito bem, pessoal. Aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vou discutir uma notícia aí que está circulando em várias casas de análise, né, tanto na do BTG e aqui na Suno Notícias, né, a provável aí o provável fim do JCP, juros sobre capital próprio, né, que vem circulando essa notícia de que o juros sobre capital próprio será extinguido aí de uma maneira expressiva, né? O Haddad avalia medidas para coibir abusos em juros sobre capital próprio, né? Então vamos discutir aqui sobre essas notícias. A primeira envolve sobre aí o Haddad, né, que fala sobre esse fim do juros sobre capital próprio, que talvez seria um abuso aí para benefícios fiscais, né? Vale ressaltar que o juros sobre capital próprio é uma forma das empresas remunerarem os seus acionistas, né? Consequentemente, as empresas acabam pagando um volume menor de impostos via JCP, porque elas não precisam ter de declarar ter de pagar o imposto tão elevado sobre o seu lucro líquido. Então, iremos discutir aqui sobre na Suno Notícias. Depois vou falar aqui um pouco da matéria no BTG Pactual, que o Bradesco e Santander serão as maiores vítimas aí do fim do JCP, mas isso aqui é uma tempestade, um copo de água, eu vou explicar o porquê disso, né? E o BTG calcula o impacto de taxação dos dividendos no fim do JCP. Então, mas antes de iniciar esse vídeo, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal. Estamos atingindo quase 400 inscritos aí no canal. Perdão, na verdade 500 inscritos. Fico muito feliz aqui por isso, pessoal. E compartilhe esse vídeo para seus amigos e familiares para que eles possam abstrair esse conhecimento sem nenhum compromisso. Deixem o like e deixem nos comentários vídeos futuros que vocês queiram aí que eu realize no meu canal aqui, que com certeza eu vou estar atendendo o pedido de vocês, tá? E também ative o sininho, vou replicar porque o sininho é muito importante para que vocês recebam as notificações desse canal, que acredito que geram valor aí para vocês no mercado financeiro, tá? Eu tento passar aqui tudo o que eu sei para que ajudem vocês a olhar o mercado aí de uma outra ótica, né? De um outro ângulo. Agora, pessoal, vamos falar aqui do fim do JCP, né? Então, de fato, o Haddad avalia medidas para coibir abusos em juros sobre capital próprio, né? O governo avalia medidas para coibir impostos, supostos abusos na regra de contribuição de JCP. Segundo o Ministério da Fazenda, Fernando Haddad revelou que a equipe econômica estava aí avaliando esses pontos, né? E de acordo com o Haddad, né, essas empresas têm usado o juros sobre capital próprio para diminuírem artificialmente o lucro e pagarem menos imposto de renda, né? Vale ressaltar que o governo ele não se beneficia do JCP, né? Porque quanto mais impostos as empresas pagam aí, mais o governo irá ser beneficiado desses pontos, tá? E aqui cita que bilhões são drenados dos cofres públicos para beneficiar meia dúzia de empresas que fazem engenharia tributária em cima de um dispositivo legal. Agora, pessoal, vamos citar um pouco aqui do JCP e o lucro das empresas, né? Atualmente existem duas maneiras de as empresas distribuírem parte do lucro para os acionistas, né? Uma é por meio de dividendos, que é obrigatório pela lei das SAs, que a empresa paga o imposto, né, de renda aí, imposto de renda para a pessoa jurídica e a contribuição social sobre o lucro líquido, né? Mas o investidor acaba não pagando nada. E tem o JCP de caráter facultativo, que a empresa aí não paga esse devido imposto, mas o investidor paga 15% de imposto de renda retido na fonte, né? Então, é muito mais vantajoso para as empresas, as empresas distribuírem mais JCP, pois elas acabam deduzindo menos impostos aí na fonte, né? E vale ressaltar que os bancos e as empresas de telefonia, tanto o setor bancário quanto o setor de telefonia, né? As empresas aí, os bancos e as empresas do setor de telefonia pagam aí mais JCP do que dividendos, né? Totalmente diferente das empresas de energia, que pagam aí muito mais dividendos do que juros sobre capital próprio, né? E agora, pessoal, aqui nessa parte de coibir abusos, a matéria cita que o JCP foi criado aí para atrair investidores no mercado e facilitar o autofinanciamento com recurso dos sócios e estimular a distribuição de lucro pelas empresas, tá? Olhando aqui a segunda notícia, o BTG cita que o Bradesco e o Santander são as maiores vítimas do fim do juros sobre capital próprio, né? E num relatório divulgado na terça, os analistas do BTG simularam o impacto que teria alguns aspectos prováveis aí a serem propostos numa reforma tributária sobre as instituições financeiras. Então, de acordo com a casa, né, alguns bancos só podem sofrer impacto de 20% nos próximos anos, né? O Bradesco e o Santander, por pagarem mais JCP para inibir aí esses supostos impostos, faria com que a receita e o lucro líquido desses bancos acabassem despencando. Porém,
Acredito aqui, ao meu ver, que consequentemente os acionistas não seriam prejudicados, pois os bancos encontrariam aí, as empresas, né, não os bancos em específico, encontrariam uma outra forma de acabarem remunerando os seus acionistas, né? Então, tanto por via de dividendos, né, recompra de ações, e o banco encontraria outras formas aí para crescer aí de uma maneira bem expressiva, tá? E a simulação foi feita com base na extinção em duas situações, né, onde considera aí uma alíquota efetiva de imposto sem redução de fato na alíquota. Então, esses analistas consideram que o lucro dessas empresas para 2023 e 2024 sofreriam aí, sofreriam uma queda pela projeção que vem apenas uma projeção aí da casa de análise, né? E aqui é apenas ilustrativo que no curto prazo acho que nada aí deve mudar, né? E a matéria cita que o governo não pode arrecadar tributos no mesmo exercício social que a respectiva legislação for promulgada, tá? E aqui os grandes bancos seriam os mais afetados pelo fim de JCP, com perdas de 10% em caso da redução de alíquota. E aqui tem uma matéria bem grande que vocês podem ler, eu já li toda essa matéria aqui, e o meu ver, que acredito que mesmo com todo esse cenário nebuloso aqui, né, acredito que os bancos, mesmo com o fim aí do JCP, os bancos voltariam a distribuir dividendos de uma maneira bem expressiva, né? Então, mesmo com o fim do JCP, ainda tem dividendos, recompra de ações e expansão aí dos negócios para remunerarem os acionistas. Então não há o porquê temer aqui o fim do JCP, né? As empresas não vão ter esse benefício fiscal, mas consequentemente vão se adaptar e encontrar outros meios para continuarem expandindo os seus projetos e remunerando os acionistas, né? Aqui uma outra matéria cita o cálculo do impacto da taxação dos dividendos além do fim do JCP, ou seja, em suma, né, o governo cita que além sobre essa possível extinção do JCP, a matéria estuda de que poderia ser aí o dividendo tributado em até 40% aí na taxação dos dividendos. Então a matéria cita que para medir o impacto de uma medida como essa, o BTG fez um estudo com 140 empresas listadas aí, né? E o BTG disse aí que fez uma análise para 23 e 24 que acha extremamente improvável que uma medida dessas já tenha efeito em 23, né? Precisaria ser aprovada no Congresso e o primeiro 15% de impostos sobre dividendos e o fim do JCP. Então, mesmo que, por mais que as empresas sejam tributadas aí em 15% de dividendos, vocês podem perceber que o dividendo é a maior componente de retorno ao acionista, isso já é fato, né? E no mercado americano, onde a taxação é muito mais elevada de dividendos, ainda assim as empresas, o investidor que pegou e reaplicou o provento, acabou tendo um retorno muito mais expressivo no médio a longo prazo. Então, consideramos que o governo acabasse taxando os 15% de dividendos aí sobre as empresas, né? Mesmo assim, ainda faria sentido sim comprar ações que paguem bons dividendos, pessoal. Por quê? Porque mesmo no mercado americano, com uma alíquota tão assim compulsória no pagamento de proventos, né, de tributar de 40% a 50% dos dividendos aí na fonte, ainda assim, o maior componente, tanto no exterior quanto aqui, é o provento pago e não a apreciação das cotações. Então, empresas que distribuem dividendos, elas costumam gerar mais valor. Então, mesmo que isso aqui se concretize, ainda faria sentido manter a estratégia de comprar ações visando receber dividendos, tá, pessoal? E aqui tem uma matéria grande, né, que cita todos esses prospectos aqui. Não vou ler aqui a matéria inteira para acabar não estendendo esse vídeo de uma maneira bem expressiva, né? Então, pessoal, foram essas 3 notícias aqui nesse vídeo, né, que eu gostaria de destacar para vocês, um vídeo bem rápido com essas 3 notícias, e vocês podem tirar a conclusão de vocês à vontade aí nos comentários, né? Mas, ao meu ver, o meu ponto aqui de vista, mesmo com essa possível fim do juros sobre capital próprio, que isso aqui ainda tem que ser aprovado, né? Tem que ser aprovado, e com a taxação de dividendos, né? A taxação de dividendos das empresas, que o dividendo já é taxado naturalmente, né? Consequentemente, acredito que ainda assim faria sentido prosseguir com a estratégia de comprar aí ações no intuito de receber lucros das empresas, mesmo com essa taxação. Se pegarmos aqui, ó, taxação de dividendos, vamos escrever aqui, no mercado americano. Vejamos aqui os dados, né, pessoal? Vamos ver se o Google vai nos passar aqui. Olha lá, a taxação lá é de 30% na fonte. Tributo sobre os dividendos nos Estados Unidos é cobrado 30% do imposto de renda recebida. E mesmo com essa tributação elevadíssima nos proventos, as empresas lá encontraram formas de remunerar os seus acionistas a fim de
Veja, o próprio mega investidor Warren Buffett com as ações da Coca-Cola, que pagou proventos bastante expressivos. Ele pegou o provento, reaplicou, comprou o dobro de ações e acabou aí amplificando o seu retorno. Então, mesmo com uma taxação elevada dessa, o Warren Buffett acabou tendo um retorno bastante expressivo via dividendos e crescimento da empresa. Então, as empresas, não interessa qualquer cenário que venha, elas sempre estarão preocupadas em gerar valor para os seus sócios, pois eles contribuem com o capital para que a empresa consiga prosseguir com as suas operações. Então, tanto o acionista beneficia a empresa, como a empresa beneficia o acionista. Eu acredito que não há qualquer possibilidade, mesmo com todos esses cenários, de o investimento em ações se tornar aí ruim aí para os investidores, né? Acredito que mesmo com esses cenários aqui, ainda assim a geração de valor para os acionistas seria bastante elevada, né? Consequentemente, faria sim sentido você participar da geração de riqueza comprando ações de boas companhias e se tornando aí sócio, né, parceiro ou dono, como você julgar, desse projeto aí futurista, tá? Agora, pessoal, vou terminando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, pessoal. Eu escrevi até que é errado, né? Taxação era para eu ter escrito aqui, né? Mas não ligue aqui para essa parte, só queria mostrar de fato o dado para vocês aqui, tá? Então vou terminando esse vídeo por aqui. Fiquem com Deus. Deixe o like no vídeo, compartilhe esse vídeo para seus amigos e familiares, se inscrevam no canal e também escrevam nos comentários vídeos futuros que vocês queiram que eu realize aqui no canal. Até mais, pessoal, até um próximo vídeo e mais uma vez aí um abraço para vocês.